Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Mestrando Geofísica. E eu quero acolher você nesse primeiro vídeo e apresentar um pouco sobre o canal para poder iniciarmos essa caminhada juntos aí por esse tempo que vamos passar aqui. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou o Maurício, eu sou bacharel em Geofísica. Concluí o meu curso há 2 meses, concluí em julho desse ano, 2022. E assim que eu terminei, eu já ingressei no mestrado, também na área de geofísica, tentando me especializar um pouco mais na área de petrofísica. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero apresentar para vocês a minha área, que é a área da minha especialização, da área da minha graduação, e apresentar para vocês o que seria o geofísico, né? O que o geofísico trabalha. E também se você tem alguém que está iniciando na vida universitária, está no terceiro ano do ensino médio e está com alguma dúvida sobre o curso, o que gosta, é bom você apresentar esse vídeo também para poder as pessoas conhecerem, né? E você que já está na área, que acabou de ingressar, também pode aprender algumas coisas para ter um pouco mais uma visão um pouco além, né? Então esse meu canal eu vou tentar abordar cada vez mais esses assuntos e desmistificar algumas coisas que já que é área de exatas, as pessoas mistificam muito, né? Aquelas coisas, nerd, não sei o que, mas não é necessariamente. Então eu quero apresentar para vocês esse conteúdo um pouco mais livre e inserir vocês na área de geofísica mesmo. Então eu deixei aqui algumas áreas que a gente pode pesquisar na internet. Então a primeira coisa é que quando a gente procura geofísica na internet, a gente vê várias informações e pelas imagens, porque a gente trabalha muito com a questão visual, a gente vê as imagens da geofísica. Danado é isso, a gente vê a Terra, vê várias coisas coloridas, vê imagem em 3 dimensões, vê gráfico e vê cálculo e vê muitas coisas. Mas o que é geofísica? Geofísica, como o nome diz, é a mistura de geo, que é terra, e física, que é o entendimento das coisas naturais. Né? Então, geo, ela vem da geologia. E o que seria geologia? Geologia é o entendimento da Terra através das estruturas que tem na Terra, né? A estrutura, as falhas, as uniões, as separações, então tudo isso é geologia. Mas a geologia ela trabalha muito em superfície, ele trabalha em poço também, mas basicamente o geólogo ele trabalha tendo a visão de que ele precisa estar em campo para poder saber o que é que tá se passando lá. Então, o geólogo ele vai para campo, ele coleta dados e aí ele faz as inferências dele para poder identificar o que é que tem debaixo da terra, o que é importante, o que é que não é importante. Então a geologia ela trabalha com essa área, né? E a física, se a gente for ver para a física, todo mundo já estudou física no ensino médio, né? Pode ser que alguns gostem, outros não. Mas a física é basicamente a gente ter um modelo de previsão, né? Então a gente tem previsões do que vai acontecer. Se um objeto está em movimento e não tem atrito, ele vai tender a continuar em movimento. Se um objeto está parado e não tem nenhuma força resultante nele, ele vai manter esse parado. Então isso é uma previsão das coisas. Aí, claro, a gente vai aprimorar cada vez mais esses conhecimentos que começou não com Einstein que está aparecendo aqui, mas com Isaac Newton. Claro, vem um conhecimento muito anterior a ele, mas ele vai dar uma formulação um pouco menos filosófica, digamos assim, né? Mas aqui ainda há muita filosofia. Então, tem essa questão da física que é uma previsão da realidade através de conceitos matemáticos. E aí nós temos realmente a geofísica, né? Ou seja, a união, o entendimento da Terra através de previsões, de modelos, de métodos físicos para poder determinar o que é que está acontecendo. Então, de forma geral, nós temos aqui um sismograma, ou seja, tem vários sismos aqui, está aparecendo aqui um sismograma aparentemente. Nós temos as divisões da Terra. Como é que a gente sabe que tem núcleo, que tem manto, que tem crosta? Como é que a gente identifica isso? Eu vou tentar ao longo dos vídeos e se vocês tiverem mais dúvidas, o mais rápido possível, assim, eu posso tentar explicar isso mais concisamente, né? Então, dentro da geofísica, que já é uma área já unindo geologia e a física, nós temos a petrofísica. A petrofísica
ela é a área que está preocupada em estudar a pedra, a rocha, de forma geral, pelos métodos físicos. Então, a gente pode estudar a terra como um todo, mas a gente pode estudar a rocha de forma mais específica. Então, a gente pode fazer isso dessa maneira também. Agora, nós temos aqui, se a gente botar petrofísica, que é a minha área, a gente vai ver laboratório, a gente vai ver modelos computacionais de rocha, temos alguns perfis petrofísicos aqui, de poço, etc. Tem várias informações, então nós temos uns gráficos aqui. E eu também vou apresentar em algum momento o meu TCC, porque o meu TCC é da área de petrofísica. Fiz uma análise petrofísica de algumas amostras e eu vou apresentar ele também para vocês. E tudo isso, tudo isso é dado pelo cálculo, né? Então, o que é o cálculo? O cálculo é a contagem, basicamente. Então a gente faz algumas contas, né? A gente conta, por isso que toda vida tem essa piada, né? Essa anedota, digamos assim. O cálculo renal e o cálculo diferencial integral são basicamente a mesma coisa. É a contagem de pedras, o cálculo significa, né? Então, se você tem pedra no rim, você tem cálculo, né? E se você trabalha com a contagem, também é um cálculo. Então, basicamente é isso, é a contagem de pedras. E o cálculo, ele vai nos dar justamente essas previsões, esses modelos, esses métodos mais diferenciados, né? As integrais, a derivada, o gradiente, etc. São vários tipos de cálculo que a gente trabalha. E tudo isso é feito, né? Claro, antigamente era feito na mão, era feito modelos, era o logaritmo ele servia muito para esse tipo de cálculo. E no caso, nós temos aqui vários e vários métodos matemáticos para poder fazer esses cálculos. E aí, com o surgimento da tecnologia, o desenvolvimento de programas computacionais, mesmo antes do computador, é importante salientar isso. E a gente vai ter a área de computação. Então, o geofísico ele usa muito, mas muito mesmo a computação. Por quê? Porque a maioria dos dados são muitos dados. E eu vou apresentar logo no vídeo seguinte um dado petrofísico, né, de poço. Vocês vão ver que é uma quantidade absurda de informação. Então, o nosso cérebro ele trabalha, processa tudo aquilo perfeitamente. Só que a escala que o cérebro processa é muito diferente do que é processado pela máquina. A máquina ela processa muita informação pequena e nosso cérebro tem uma certa dificuldade para entender esses conceitos muito pequenos ou muito grandes, né? Por isso que a gente usa alguns tipos de modelo. Então a computação ela vai servir, vai ajudar muito o petrofísico nessa área. Se alguém está escutando um grito aí, é o gol de algum time. Ou estou fazendo esse vídeo exatamente enquanto está tendo o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense ou Mineiro, não é a Libertadores. Enfim. Então a gente tem a área de programação que usa justamente esses cálculos rápidos para poder determinar os nossos modelos. Então, é basicamente isso, a área de geofísica. Ou seja, a gente vai entender a Terra através de modelos físicos, né? Através do cálculo, basicamente. Então, assim, de uma rapidez absurda, eu defini aqui basicamente a área de geofísica. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem. É muito importante aí que a ciência, de forma geral, continue sendo espalhada. E, de forma geral, eu quero apresentar esse canal justamente como estou no mestrado. Então, eu quero apresentar como é que é o mestrado, como é que a gente faz as pesquisas científicas e principalmente na minha área, que é a minha área de especialização. Então, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, para poder que essas informações cheguem a mais pessoas e aí consiga despertar, não para a minha área geofísica necessariamente, mas para outras também, né? Vai ajudar muito, espero eu, nessa divulgação científica. Então, até mais, pessoal. Abraço, até mais.